paz esteja com você. O tema do vídeo é o cristão e a política. Um tema muito polêmico, mas também de muita importância para os nossos dias. Então, fique comigo até o final. Tenho certeza que você vai ser edificado através desse vídeo. Bom, o tema, o cristão e a política. Quando a gente fala de política e igreja, geralmente nós vemos duas extremidades, né? E as extremidades são perigosas, porque de um lado, muitas vezes nós ouvimos assim, cristão não deve se envolver com política porque a política é do diabo, né? A política é suja e o crente não pode se envolver com política. Essa é uma extremidade. E daí, muitas vezes, isso é muito ruim. Mas também há uma outra extremidade, que é, muitas vezes, transformar o púlpito em um palanque político, né? Fazer da igreja um curral eleitoral. E todas essas duas extremidades são perigosas, porque nós, como cristãos, temos sim um papel, né, de exercer influência sobre a sociedade. E isso é bíblico, né, e nós precisamos nos envolver sim na política de maneira sadia, de maneira consciente, de maneira sábia, e não negligenciarmos o nosso papel. Talvez porque negligenciamos o nosso papel durante muitos anos, dizendo que a política era do diabo, realmente o diabo tomou conta da política, né? Então nós precisamos ocupar os espaços. Todo espaço que não é ocupado, né, alguém vai ocupar. E quando a Bíblia fala que quando um espírito imundo sai de uma casa, ele vai passear, e quando ele volta, se a casa não estiver culpada, né, ele ocupa, né, ele vem com mais 7 piores do que ele. Então, muitas vezes nós oramos, né, e eu queria ler um texto que é o papel espiritual da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Então, aqui fala do nosso papel como igreja de orar pelas autoridades, de orar pela política do país, né, pela nação, pelo estado, pela cidade, e é o papel da igreja orar, né? Mas como nós oramos, declaramos e profetizamos sobre a nossa cidade, se nós não ocuparmos esse espaço, né, com certeza o diabo ele vai dar uma volta, e quando ele voltar, se nós não estivermos posicionados, ele vai ocupar aqueles espaços. Então, como cristãos, precisamos entender isso. E a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Versículo 4, o rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. E o versículo 18 diz: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Então, nós precisamos de pessoas justas na política. E por que não cristãos? Né? Não existe nem um empecilho, afinal de contas, se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos ver Davi exercendo o papel de governo como rei, Salomão, né, Saul, e todos eles levantados por Deus. Vamos ver José sendo governador do Egito, né? Vamos ver Esté como rainha, e por causa do papel dela de autoridade, ela pôde salvar o seu povo. Então, nós vamos ver durante toda a história bíblica o cristão se envolvendo com a política, ocupando lugares de governo, né? Porque a política em si é isso, é governar em prol de um povo, né? Exercer um papel de influência, um papel de governo para com todos aqueles que estão debaixo daquele governo. Então, quando o justo não governa, né? Quando o ímpio
perverso governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. E muitas vezes nós oramos pela nossa cidade, pelo Estado, pela nação, e na hora de escolhermos, né, não temos sabedoria para escolher da maneira certa. Então, o nosso papel, primeiro espiritual, é de orar. Mas agora eu quero falar sobre o nosso papel de cidadão, né? O nosso papel como cristão, que nós devemos nos envolver e exercer com sabedoria, né? Com sabedoria na hora de escolher. Porque, afinal de contas, nós estamos num país, né, teoricamente democrático, em que o povo escolhe os seus governantes. Então, nós precisamos ter sabedoria na hora de escolher, orar, mas também agir com sabedoria. Então, eu queria te dar aqui orientações. Como pastor, eu não posso, de maneira nenhuma, dizer em quem você deve votar, mas eu posso orientar você para você fazer uma escolha com sabedoria, né? Então, nós, como ministério e como pastor, eu não sou a favor de transformar, nem de acordos políticos, né, de fazermos acordo, afinal, o CNPJ da igreja não vota, né? Então, quem vota sou eu, né, CPF Elias Diego, é você, membro da igreja, que tem um título de eleitor. Então, somos nós que exercemos o nosso papel de cidadão. Então, a igreja, quando a igreja, a instituição se envolve, eu acho um ponto negativo. Mas a igreja, a verdadeira igreja, que somos nós, temos sim que exercer um papel de influência na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. O que a palavra fala sobre isso? Né? Filipenses 2,4, eu quero ler com você, diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Então, quando eu vou votar, qual é o ponto de partida de um cristão, biblicamente? Eu tenho que me preocupar com os interesses de todos, os interesses da minha cidade, de forma geral. E eu vejo como uma mentalidade errada na vida do brasileiro, em qualquer eleição, ele visa interesses pessoais. Ah, eu vou votar no fulano porque ele me ajudou, porque ele me deu isso, porque ele me deu aquilo. E quando a gente tem essa visão, a gente fica preso, né, naquilo que aquele político deu. Então a gente não pode cobrar ele depois, né, do papel dele, porque afinal de contas ele já fez o que ele deveria fazer para você. E outra coisa, ele já chega totalmente amarrado, totalmente preso a todas as promessas que ele fez, né? Então, ele vai governar de maneira para um pequeno grupo, né? Para ele cumprir aquelas promessas que ele fez, e ele já chega totalmente comprometido e vai ter que fazer acordos, vai ter que fazer uma gestão específica para cumprir todas as promessas que ele fez, os acordos. Olha, se você me apoiar, eu vou te dar tal secretaria, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Então ele não vai estar livre para governar para o povo, né? Ele não vai estar livre para governar para todos. E nós precisamos, né, de entender isso, né, e escolher e ter essa mentalidade. O brasileiro precisa mudar a sua mentalidade e pensar: em quem eu vou votar? Eu vou escolher não por aquilo que um político me deu, mas pelo que ele pode fazer pela minha cidade. Né? Um vereador ou um prefeito, o que ele tem feito pela minha cidade, o que ele pode fazer pela cidade, não o que ele pode fazer por mim. Porque quando nós queremos nos dar bem, quando nós queremos privilégios, nós estamos comprometendo o nosso próximo, estamos comprometendo os outros. Então, o primeiro ponto aqui, irmão, irmã, é você obedecer a palavra, fazendo a sua escolha, não visando os seus interesses, mas visando o interesse de todos. Claro que os nossos interesses estão dentro desse conjunto, né? Porque nós queremos que a nossa cidade cresça, desenvolva, né? Então, nós precisamos olhar para um interesse coletivo. Aí é o ponto-chave para a gente fazer uma boa escolha, a partir desse ponto.
Eu queria ler com você Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, e diz assim: Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1.000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Então aqui o povo estava escolhendo pessoas que iriam exercer papel de autoridade. E qual era o conselho aqui? Para que eles escolhessem pessoas respeitadas e pessoas conhecidas por sua sabedoria e entendimento. E então seriam designados a serem seus líderes. Então aqui o povo estava escolhendo e Deus ia dar autoridade para essas pessoas escolhidas pelo povo. E qual era o passo aqui? Eu vejo aqui, né, 3 passos de como a gente pode votar com sabedoria. O primeiro passo são os princípios, né? Deus manda escolher pessoas respeitadas, ou seja, pessoas de princípios. Então, quais são os nossos princípios inegociáveis como cristãos? Nós podemos colocar pessoas lá que depois vão fazer leis e vão contra os princípios que nós acreditamos. Então, o nosso voto é muito importante, o nosso papel de cidadão é muito importante. Quais são os princípios que são inegociáveis? A defesa à vida, né, desde a concepção, o combate às drogas, dizer não à legalização das drogas, também a defesa da família, né, a não à ideologia de gênero. Então nós não queremos esse tipo de coisa, né? Políticos que são a favor dos bandidos e contra, né, as pessoas de bem. Então são valores, são princípios que norteiam a nossa vida, que são princípios básicos da palavra, né? São princípios da palavra que a gente traz para o âmbito da sociedade. E nós não podemos negociar esses princípios. Então, a primeira coisa que o meu candidato precisa ter, o seu candidato precisa ter, são princípios. Ele pode, vamos dizer que ele não possa viver de maneira como você vive esses princípios. Talvez ele nem seja um evangélico, um cristão evangélico, né? Mas desde que ele respeite, é o mínimo ele respeitar e defender esses valores e princípios. Eu acho que é o mínimo que um candidato precisa ter. A gente também não pode ser cego ao ponto de falar assim, o fulano é evangélico e eu vou votar nele porque ele é evangélico. Esse não pode ser o nosso requisito também, porque tem muita gente hoje com o nome de evangélico, né, que depois não defende, que não vive, que não tem uma vida respeitada, né, não respeita os valores e princípios. Vou dar um exemplo. Aqui em Paraíso tem um pastor candidato a vereador pelo partido do PT. Então é incoerente. A gente sabe que o PT abertamente defende todas essas pautas, né? A destruição da família, a legalização das drogas, a legalização do aborto e todas essas coisas que vão contra a nossa fé. Então me diz como um pastor pode estar dentro de um partido assim. Então nós não temos que ir por esse requisito, é evangélico, é irmão na fé. Não, nós temos que avaliar o caráter dessa pessoa, temos que avaliar a conduta, a vida dela, a história dela, a família, tudo isso a gente tem que colocar na balança, né, para avaliar e votar em alguém. A gente está livre de errar? Não estamos livres de errar, né, mas podemos tomar ali precauções para evitar um erro. O segundo ponto aqui que a gente precisa considerar antes de votar em alguém é na competência dessa pessoa. Aqui fala que eles tinham que escolher homens respeitados de cada tribo e conhecidos pela sua sabedoria e entendimento. Então não adianta o irmãozinho lá, crente, se candidatou, mas ele não tem competência, ele não tem experiência com gestão, caso candidato ao executivo, né, para ser o gestor da cidade, ou ele não entende nada de leis para ser um vereador, né, e ali trabalhar com as leis do país. Então a gente precisa votar em pessoas competentes, que tenham capacidade de gestão, que tenham capacidade, né, de fazer as leis, que conheçam
né, como funciona a política, qual é o papel de cada um, qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito. A gente precisa tentar, né, escolher a mais competente possível dentro do nosso conhecimento, né? Então, princípios são inegociáveis. São negociáveis. O segundo ponto é a competência, que a gente tem que avaliar, e aí cabe cada um avaliar. O pastor, eu não sou dono do seu voto, nem você do meu. Então, claro que como cidadão, CPF, eu vou ter que escolher alguém para votar, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, e você também. Então, se baseie por esses pontos, né? E o terceiro, que é muito importante aqui na política do nosso país, é saber qual partido o seu candidato faz parte, né? Porque existem partidos que são abertamente contra os nossos princípios, né? E eu vou citar alguns aqui, vou colocar alguns aí na tela, partidos que são de extrema esquerda, ou seja, que defendem defendem coisas contrárias aos nossos valores, né? Combate às drogas, defesa da família e tudo essas coisas que são caras para nós, que são basilares para nós. Então, veja bem qual é o partido do seu candidato, porque essa eleição municipal é muito importante para a próxima eleição, né, para deputados e senadores em 2026, porque prefeitos e vereadores trabalham como cabos eleitorais na próxima eleição para deputado e senador. E a gente está vivendo um momento do nosso país, né, onde há omissão de deputados e senadores, né, com tudo que está acontecendo, né, com o autoritarismo que tem imperado no Brasil. Então, você fortalecer partidos assim, quando chega o momento, né, de vereadores, de deputados votarem a favor das leis que vão nos beneficiar, vão beneficiar o povo e aquilo que a gente acredita, né, esses partidos obrigam os seus deputados e vereadores ou senadores a votarem conforme a ideologia do partido. Então preste bastante atenção no partido que você vota, principalmente agora para vereador. Às vezes você fala assim, eu tenho um amigo que é candidato, mas ele não tem nem chance de chegar lá. Mas o seu voto nele vai ajudar alguém dentro do partido dele a ser eleito. Então veja qual partido você está ajudando, porque você vai votar nesse que não vai ganhar, e o seu voto vai para o mais votado dentro do partido, e essa pessoa vai ser eleita. Então, cada partido elege 1, 2, 3 vereadores, né? Junta o voto de todos os candidatos dentro do partido para eleger 2 ou 3. Então, por mais que o seu candidato não ganhe, o candidato a vereador, mas o seu voto vai ajudar a eleger alguém. E quem é dentro desse partido? Quem é essa pessoa dentro desse partido? O que esse partido acredita, o que ele defende, né? Ele está favorável ao que a gente quer para a nossa cidade, para o país? Então preste bastante atenção. Coloquei na tela aí alguns partidos que esses não dá para votar, irmão. Não tem como, não tem como. E existem outros que ainda, né, são ainda mais de centro, ainda não tem um posicionamento claro, favorável, mas também não tem uma ideologia fechada contra a nossa fé e os nossos princípios. Então essa palavra é de esclarecimento, de informação, para que você faça a sua escolha, né? Com sabedoria, né? Uma escolha bíblica, pensando no próximo, pensando na cidade de maneira geral, para que você não, lá na frente, não se arrependa, né? Vote de qualquer jeito, sem consciência. Se você, pastor, não gosta muito de política, eu não me envolvo, eu não entendo de política, então converse com quem entende, converse com pessoas que entendem, que acreditam da mesma maneira que você, na sua fé, se informe com pessoas, peça orientação, né? E assim você não vai dar o seu voto errado, né? Então é uma palavra que para orientar você, capacitar, dar ferramentas para você fazer a sua escolha de maneira consciente, tá bom? Então que Deus abençoe você. Vamos orar, né? Pai, nós te apresentamos, Senhor, as eleições municipais que estão se aproximando em todo o país, especialmente aqui na nossa cidade. Oramos, Senhor, para que o Senhor coloque homens justos, homens, mulheres justos, Senhor, que
vão governar em prol do povo, da necessidade do povo. Nós oramos pela cidade de Paraíso, para que o Senhor coloque lá na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, aqueles que o Senhor deseja, assim capacitando o povo para fazer as escolhas certas, Senhor, com sabedoria, coerente com aquilo que nós temos orado, que possamos votar de maneira coerente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que sejam eleições tranquilas, abençoadas e que o Senhor permita que chegue lá aqueles que vão fazer um bom trabalho para o povo, para a cidade. É o que nós te pedimos. Oramos por Paraíso, para que haja um tempo de desenvolvimento, um tempo, Senhor, de crescimento cada vez mais nessa cidade e que possamos, Senhor, ter êxito nessa eleição, nessa escolha. Em nome de Jesus. Amém.